Quem tem diabetes, será que pode estar consumindo a carne de frango? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência e no vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você pode estar consumindo ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você estará daqui aprendendo cada vez mais. Esse amiguinho aqui me acompanha todos os dias há vários anos. Eu adoro. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de forma acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil, independentemente do tipo de diagnóstico que você possa vir a ter. Diabetes tipo 1, pré-diabetes, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é super bem-vindo para estar sempre aqui aprendendo mais sobre diabetes, sobre alimentação, sobre como você pode lidar com o diagnóstico e assim evoluir o seu tratamento cada vez mais. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar esse nosso amiguinho aqui, que é a carne de frango. Será que o diabético pode estar consumindo sem maiores problemas a carne de frango diariamente? Então, para podermos avaliar inicialmente a tabela nutricional do peito de frango, que é o exemplo que nós vamos avaliar essa semana, nós vamos colocar aqui ao lado a tabela para poder facilitar o seu entendimento. Então, numa embalagem de 1 kg de peito de frango, nós vamos avaliar 100 gramas de peito de frango inicialmente. Nós podemos verificar que em 100 gramas do peito de frango cru, nós teremos aí por volta de 104 calorias, que é uma quantidade super interessante. Então, nós podemos verificar também que quantidade de carboidrato no peito de frango, nós teremos 0 quantidades de carboidrato, que é um valor excepcional para quem tem diabetes. Nós podemos verificar que em quantidade de proteínas, nós teremos 23 gramas de proteínas em 100 gramas de peito de frango cru, que é uma quantidade super interessante. Em relação à quantidade de gordura, nós teremos apenas 1 grama de gordura em 100 gramas de peito de frango cru, que é uma quantidade super ok. E em relação à presença de sódio, nós teremos apenas 56 miligramas de sódio, com uma quantidade também bem ok. Então, para podermos responder em relação se o diabético pode consumir ou não o peito de frango, a carne de frango em si, sim, o diabético pode consumir sem maiores problemas, principalmente o peito de frango. Então você pode utilizar em seu dia a dia. Eu também utilizo todos os dias o peito de frango e não tem maiores problemas. Você pode adicionar no seu almoço, no seu jantar principalmente. É um alimento que tem menor quantidade de gordura, tem alto valor biológico, tem boa quantidade de proteína e é um aliado imprescindível de quem tem diabetes. Mas Edu, o diabético também pode consumir o peito de frango com a pele, pode consumir a coxa de frango, pode consumir a sobrecoxa? Sim, o diabético pode consumir sem maiores problemas. Porém, em cortes que têm a pele, para você que está com excesso de peso, que está precisando perder peso corporal, que está em processo de emagrecimento, aí o ideal é que você deixe de lado a pele, pois você sabe, a pele tem gordura e quando você consome gordura em grandes quantidades, você aumenta a quantidade de calorias. E se você precisa perder peso corporal, precisa diminuir a quantidade de calorias. Então, você precisa ficar atento à quantidade de calorias para poder emagrecer. E se você precisa emagrecer, deixe de lado a pele. Em relação aos frangos que já vem temperado, a gente tem que ter atenção, pois vai ter maior quantidade de sódio,
e isso pode acabar interferindo diretamente, principalmente para você que tem pressão alta. Então sempre opte pelo corte de frango que não tem tempero e aí você pode consumir sem maiores problemas. Essas dicas ajudam diretamente, principalmente para as pessoas que acabam não tendo acesso à informação. Então, o diabético pode consumir o peito de frango, a coxa, a sobrecoxa, os miúdos, pode consumir também a coxinha da asa, pode consumir a asa sem maiores problemas, desde que, se você precisa perder peso corporal, evite consumir a pele em excesso. E se você tem problemas de pressão alta, o ideal é que você não consuma, não compre o frango já temperado, pois ele vai ter adição de conservantes, adição de temperos e vai ter grande quantidade de sódio. De resto, o diabético pode consumir o frango sem maiores problemas, inclusive aquele frango de padaria, porém, a gente também tem que ter atenção, pois geralmente ele já vem temperado e vai ter maiores adições de conservantes, de temperos, ou seja, maior quantidade de sódio, então o diabético tem que ter atenção, mas pode comer sem maiores problemas. Apenas evite excessos quando você for comer. E outra dica importante é, se você for comer o frango de padaria, deixe de lado a batata, deixe de lado a farofa e assim você pode consumir, por exemplo, uma coxa de frango com um pouquinho de legume, de verdura, de folhas verdes, deixando de lado a farofinha, a batatinha e assim você pode comer o seu frango de padaria sem maiores problemas. O grande desafio é que o diabético possa fazer as manobras de forma inteligente para poder favorecer a alimentação mais acertada e, consequentemente, facilitar o tratamento, o bom controle da glicose e para se poder controlar bem a glicose, o peito de frango, o frango em si, é um excelente aliado de quem tem diabetes. Se você ainda não consome, passe a consumir a partir de agora, pois você vai ter uma qualidade alimentar muito maior, vai ter uma adição de proteínas que é fundamental para que o diabético inclua na sua rotina, para dessa forma ter mais qualidade de vida, boa glicose controlada, boa hemoglobina glicada estabilizada e cada vez mais saúde. Então é importante que você tenha essa consciência a partir de agora. E esse foi o episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana. Se você quer ter um alimento, um suplemento, um produto avaliado por mim, não deixe de comentar aqui embaixo, pois todos os alimentos que eu ainda não gravei vídeo, eu adiciono à minha lista e posteriormente esse alimento possa se tornar um vídeo aqui no canal Edu Diabetes e assim a sua dúvida possa ser sanada e com certeza a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa e assim a gente ajuda cada vez mais diabéticos espalhado por todo esse nosso Brasil, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e o principal, compartilhe os vídeos do canal Edu Diabetes, pois assim você ajuda diretamente no crescimento do canal e assim nós possamos cada vez mais jogar informação para os diabéticos que possam aprender a lidar com a alimentação de forma inteligente, fazendo as escolhas mais acertadas e assim controlar a glicose mais facilmente sem ter que abrir mão de todos os alimentos. E para você não custa nada compartilhar os vídeos, então não deixe de compartilhar sempre que você assistir a um vídeo do canal Edu Diabetes, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando aos vídeos do canal Edu Diabetes e assim você possa continuar aprendendo cada vez mais, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.